Oi, pessoal. Eu vim dar um apoio aí em relação à atividade do TCC, que é um resumo expandido. Mas antes de falar um pouquinho mais do resumo expandido, o que seria esse resumo, né? Nada mais do que um texto, não é um texto científico, mas é vamos dizer, um pouquinho mais do que um resumo, mas menos do que um texto científico. Ele é fácil de fazer a partir do momento que você consiga delimitar o que você vai escrever. A gente tem que pensar muito em relação ao que escrever relacionado ao que a gente aprendeu. Para isso, a gente pode estar lá puxando todos os assuntos desde o primeiro ano da faculdade, aproveitar o material de apoio, sempre que com certeza tem muito material de apoio lá no material da disciplina, e estar analisando o que seria melhor em cima das fontes confiáveis, com certeza, artigos de revistas, Cielo, entre tantos outros bancos de informações que vocês conseguem estar pegando teses boas, né, para poder estar escrevendo. O resumo expandido, no caso é um texto, né, de 1 a 2 páginas, contando junto as referências, porque nas atividades, principalmente atividade 1, as referências ficam de fora. A gente tem que lembrar que no resumo não, fica junto do texto. E não pode passar uma linha, porque se passar, eles com certeza vão estar descontando muito ponto. Ele vem do tema, a questão do domínio do aluno, a nota do rodapé, o objetivo, a justificativa, a fundamentação teórica, problema, conclusão, palavras-chave, referências e agradecimentos. São 11 tópicos ao todos na construção do resumo. Como eu falei, o pior é o tema. Tudo já vem pré-formatado lá na folha timbrada. Então, como é que faz a nota do rodapé? Como é que eu vou colocar o meu nome? Se você colocar lá tudo certinho, igual como está na folha timbrada, pode ficar tranquilo que não vai dar problema. Mas lembra, igual, não pode pular uma linha mais onde não tem essa linha pulada, que com certeza vão descontar. Não pode uma letra de uma cor diferente, que com certeza vão descontar. Palavras repetidas, isso é triste, mas eles descontam quando você repete muito a mesma palavra, principalmente se estiver muito próximo. Vão descontar e descontam bastante. A formatação, como eu falei, está na folha timbrada. O objetivo, a justificativa e o problema, que eles até ficam lá em negrito certinho, é tipo aquelas introduções, como se faz, como teve alguns que fizeram em estágio, mas assim de um texto mais elaborado, né? Que vem a questão do objetivo na introdução, da justificativa, do problema, tudo certinho. Nessa parte não pode ter citação de jeito nenhum. As citações ficam só para o desenvolvimento do teu texto, que é onde vai ter mais linhas, né? O objetivo tem que lembrar, né, aquela questão do verbo no infinitivo. O que é isso daí? Aqueles verbos terminados em R, né? Analisar, sinalizar, exemplificar, apresentar, entre tantos outros verbos que podem ser utilizados. A justificativa, sempre tem que lembrar em não usar a primeira pessoa do singular, né? Então tem que ter esses cuidados assim um pouquinho na escrita, né? E tem que ser assim uma justificativa, vamos dizer, curta e grossa, bem direta. Não pode estar enrolando muito, que essa questão do enrolar sobre o assunto você vai fazer lá no teu desenvolvimento do teu texto. Então tem que ser algo bem sucinto. O problema é uma pergunta mesmo, com questão de pontinho de interrogação até no final. Não pode ser mais de uma. E lembrando que a única questão, o único local que pode pergunta é nessa parte. Depois não tem mais questões de pergunta. Vamos lá agora então falar um pouquinho da fundamentação teórica. Então vamos lá, em relação à fundamentação teórica, né? São 2 autores. Esses 2 autores, não é que tem que ser apenas só 2 autores. Às vezes tem materiais que são já escritos por 2 autores, só que nessa situação vai contar apenas um material. Então pensa aqui, 2 autores aqui, um outro autor aqui, ou que seja 3 autores aqui. A questão é a quantidade de materiais. Então só pode 2 materiais diferentes, vamos colocar assim. As citações, elas podem ser diretas ou indiretas. Eu vejo às vezes algumas pessoas com dificuldades em relação a ter essa noção do que seria essa citação. Por exemplo,
Essas daqui, ó, eu peguei um livro aqui em casa de políticas. Essas daqui, que são essas recuadas, essas são as diretas longas. Essas não pode, tá? Essa, não. Outra aqui, ó. A indireta, como aqui no finalzinho, aqui, ó, é aquela que você vai estar escrevendo o nome do autor, colocando o ano, né? E escrevendo o que você entendeu sobre o assunto. E tem a outra aqui, ó, que no caso a direta, né? Apesar que essa daqui é uma direta longa, mas a base é a mesma. Aquela que você coloca o ano, melhor, sobrenome do autor, né? O ano e a página. Ela pode ser também referenciada de duas maneiras, né? Você colocando os créditos nos autores na frente ou no final do que você escreveu. A diferença é que quando você coloca ali de acordo com o sobrenome ali, por exemplo, Melo, você vai estar colocando só a primeira maiúscula. Quando tu dá os créditos nos autores, deixa eu ver se tem um aqui no final, vai ser tudo maiúsculo as letras, né? Mas aí isso é questão aí de ABNT. Então, isso daí vamos deixar um pouquinho, mas assim, o que eu quero que vocês entendam é assim, por exemplo, eu preciso de uma citação direta e eu não sei como pegar. Ah, eu li essa parte aqui, ó, e eu achei interessante, mas isso daqui já é uma citação que o autor desse livro colocou. Eu posso utilizar? Não, porque daí é PUD, é citação de citação. Então vocês têm que ter bastante cuidado com esses detalhes para poder escrever. Daí então eu peguei um artigo, o que eu vou poder referenciar? Qualquer coisa que o autor escreveu, e daí ali em cima do que ele escreveu você coloca ou as palavras deles, entre aspas, ou o que você entendeu, né? Da forma que você achou melhor ele ser colocado. Por que a questão do APUD não pode? Porque você não sabe o que o autor original quis dizer com o assunto. É aquela questão do telefone sem fio, né? Aquelas brincadeiras de criança, telefone sem fio. Quando chega lá no final é APUD, de APUD, de APUD, sai distorcido. Então, por isso que não pode, tá? Outra coisa, não pode ter pergunta nessa questão do desenvolvimento, tá? Da sua fundamentação teórica. A pergunta, a única lugar que tem a pergunta é lá na problemática, que é lá em cima onde está em negrito, que daí você coloca a pergunta. É a parte maior, né? Maior do resumo, vamos dizer assim. Logo depois também vem a questão da conclusão, que também tem aquela questão de não poder na primeira pessoa, né? Você tem que sempre cuidar dessa questão da primeira pessoa no singular, questões, detalhes simples, então você tem que ficar cuidando desses detalhes. É bom ali, né? Neste sentido, a partir disso, tem algumas palavras que são mais indicadas para estar utilizando nessa parte da conclusão. Eu até quero ver se eu acho ali, eu coloco junto no grupo para estar auxiliando, tá? A questão das palavras-chave, palavras porque são mais de uma, chave porque é a parte importante, então já diz aí, né? São de 3 a 5, elas são separadas por ponto e vírgula. Como é que você vai saber que é uma palavra-chave, né? Ela foi bastante colocada no texto. Imagino que a professora Elaine tenha ensinado a estar fazendo lá no Word, porque lá no Word tem um recurso lá que você coloca a palavra, digita e já mostra quantas vezes que ela apareceu no texto. Então tem esse detalhe para você estar procurando também. Qualquer coisa também posso mais para frente estar fazendo o vídeo auxiliando, como ensinando esses recursos. Tem contação de letras, né? Contação de palavras no Word, tem essa contação, essa questão de ver a palavra-chave, tem tudo ali na aba do Word para poder estar fazendo, é bem facinho. A questão das referências, as regras da BNT tem que estar a fio, tem que sempre lembrar assim, eu coloquei um ano lá na referência, esse ano é o mesmo que tem que estar aparecendo lá na tua citação, entre parênteses. Às vezes a gente pega e não presta muita atenção e eles descontam muito, descontam ponto e vírgula, descontam tudo. Até falando em ponto e vírgula, as palavras-chave elas são separadas por ponto e vírgula e sempre depois do ponto e vírgula vem letra maiúscula. São detalhes pequenos que passam despercebidos, como eu falei. E depois no final é o agradecimento, né? De 3 a 5 linhas e de forma breve. Ali você faz o agradecimento à sua mãe, seu pai, sua família, ou professora, quem que você achar mais indicado. Mas eu imagino que assim, a parte básica ali não vai ser difícil de você estar
escrevendo. O mais difícil é o tema. Então vamos falar agora um pouquinho do tema.